Chegamos aqui perto das ruínas, tem um estacionamento. Dona Luna tá dando um rolê aí, ó. Fala, minha galera! Ô tio, eu sempre venho ver as ruínas aqui. Ela disse que sempre vem ver as ruínas. Ah, toda semana. 7 vezes por semana. Na verdade já se passou um dia, não sei se vocês repararam, ó, mais um dia se passou, estamos aqui de banho tomado, todo arrumado. E agora como é que vai ser? A gente vai lá conhecer as ruínas? Isso, agora a gente vai entrar lá para conhecer. Aqui é um estacionamento, né? Um estacionamento das ruínas, então a gente passou a noite aqui. Bem sossegado, bem de boa. Ali, as ruínas estão ali, ó. Já já a gente mostra melhor pra vocês. Tem uma história muito legal. Fica ligado aí que a gente vai contar pra vocês. Aqui tem uma placa com as informações pro público em geral. 25, para paraguaios é 15 mil. Itapuenses 5 mil e menores 5 mil. É, pra quem mora no estado aqui, aí paga menos. Legal, né? Dale. Graças. Muchas gracias. Já estamos aqui com os nossos ingressos nas mãos. Esses ingressos dão direito a 3 dias de uso e também a entrada de 3 missões diferentes. Essa daqui, a de Santos Cosme Damián e a de Jesus de Tavarangue. Rapaz, você já tá nadando nos espanhol, hein? São Cosme e Damião, viu? Lá no Brasil tem a festa desses santos também. E tem tudo a ver com doce, né? De criança e tal. Lá tem, né? Aqui eu não sei. Aqui também não sei. E aí, vamos subindo, caminhando? Vamos subindo. A entrada é logo ali na frente. Logo pertinho. Pra cá já tem algumas esculturas assim, a gente vê, são bem bonitas, tá vendo? São muitas e muitas peças que tem aqui. Vou chamar de acervo, né? Que isso aqui foi descoberto depois de anos e anos e anos abandonado. Sim. Quanto tempo? Mais de 100 anos? Mais de 150 anos. Já começa subindo umas escadinhas aqui e já chega na entrada. Olha que lugar bonito. Tudo uma grama verdinha, né? Lindo, né? Patrimônio da Unesco, olha aqui. Sim, que foram declaradas demais. Patrimônio Mundial da Unesco em 1993. As missões jesuíticas de La Santíssima Trinidad, que é essa daqui, foi fundada em 1706, mas em outro lugar que hoje atualmente é na Argentina. Então depois de 6 anos eles tiveram problemas lá, tiveram que sair da região e fundaram aqui. Em 1712 começaram essa construção que a gente está vendo agora. Que é grande demais. É gigantesca. Todas essas casas que a gente está vendo aqui do lado eram as casas dos nativos. Os jesuítas, eles tinham a missão de vir para a América do Sul para evangelizar os nativos. Então tiveram várias missões jesuítas ao redor do Paraguai, Argentina, Brasil. Até Brasil teve, né? Brasil teve na também. Na região ali do Mato Grosso, Mato não é isso? Grosso, sim. Interessante, né? Aqui tem um passeio guiado, assim, de tempo em tempo sai um guia contando a história e já tá incluído nesse valor. Sim, já tá incluído no ingresso, né? Então a gente tá de olho aqui pra ver se eles vão passar ali pra nós acompanhar também. Tem uma plaquinha indicando a casa dos nativos. A gente vê as colunas super bem desenhadas, né? Umas colunas meio romanas. Teve muita influência aqui da arquitetura romana por causa de que eles vieram da Europa, né? Inclusive, o arquiteto principal que desenhou todo esse local aqui era um italiano, então por isso que tem essas influências romanas aí, não é verdade? Sim, sim. Aqui onde a gente está é a Plaza Maior. Então aqui era a praça onde a galera vinha para bater papo, para socializar. Chegaram a viver mais ou menos 5 mil nativos aqui. Aqui viviam pessoas aqui? Sim. Andava, tinha gente, tava cheio de gente andando tudo aqui. Isso era casa. A gente pode chamar isso aqui assim, mais ou menos, eu vou falar, tá? Se estiver errado vocês podem comentar aí. Aqui é como se fosse uma cidade onde eles viveram. Então tinham 3 igrejas aqui. A gente vai chegar já já naquela dali que é a principal. Aquela dali foi a primeira, a gente vai contando a história para vocês. E aí tinham então a casa dos nativos, que tinha algumas casas aqui. Acredito que para cá também, isso tudo, né? Aqui ao redor, nesse parte principal, era a casa dos nativos. E aí eles viviam aqui. Então aqui eu acredito que aqui tinha comércio, tinha gente aqui, devia ter umas barraquinhas aqui, algumas coisas. Aconteciam casamentos aqui também, Olha nessa só. área. Que massa, né? A gente tá vendo no chão aqui vários desses, tipo pontos assim, tá vendo? Pininhos, né? São vários. Isso aqui é uma lâmpada. Isso aqui é uma pequena luz, porque de noite tem um passeio também guiado, que eles chamam de show de luzes, que é o passeio onde fica tudo aceso e aí tem umas músicas que vão tocando assim, pra você meio que se sentir
como se você estivesse aqui com as pessoas aqui, né? A gente passou o dia de ontem aqui, dormiu, para poder participar desse show de luzes. É bem bonito. Então vocês vão estar vendo imagens passando aí na tela, que a gente veio assistir. Ele é um passeio um pouco mais contemplativo, mas também tem um guia explicando um pouco da história. E já está incluído também no ingresso. Esse passeio só acontece nos fins de semana e varia o horário no verão e no inverno. Então se informe no dia que você vier, se você quiser assistir, qual o horário que vai acontecer o show. Chegamos na Iglesia Maior, que é essa aqui na frente. Essa era a igreja principal. E tudo isso aqui que vocês estão vendo eram colunas. Então ela era enorme e muito bonita. Tem uma maquete até e algumas fotos de como eles acreditam que era a construção, né? Então você vê só, olha o tamanho dessa coluna, dessa pilastra. Eu imagino que ela era enorme aqui. Lá em cima tinha um telhado, porque tudo isso que a gente está vendo era coberto. Agora tá tudo descoberto, viraram literalmente ruínas, né? Mas você imagina que aqui você entrava na igreja, aqui aquele vão principal, igual tem igreja católica por aí, que a gente vê que tem aquela primeira entrada. E aqui provavelmente tinha uma porta e você entrava aqui para a igreja, que ainda está com o piso original, ó. Esse aqui ainda é o piso esse aqui no original. meio. E isso aqui que vocês estão vendo era uma tumba onde eram colocados os caciques, depois que eles faleciam. Isso, tinha um grupo de, se não me engano, 6 caciques que eles falaram, que aqui foi como se fosse uma das primeiras democracias que teve, porque o povo votava, tinha uma forma de votar, acho que com umas pedras brancas e pretas, pelo que eu entendi a guia falando, e aí escolhiam-se 6 caciques que cuidavam de toda a organização, juntamente com os padres, né? E aí aqui, quando eles faleciam, eles eram enterrados aqui, os caciques. Aqui era a tumba dos caciques e logo ali na frente a gente vai chegar na tumba dos padres jesuítas. Lá embaixo. Tem a... como é que é o nome? A gente vai... quando a pessoa entra dentro assim, cripta. De longe em longe assim, tem algumas estátuas. Aí eu não sei se vocês conseguem ver, aquela ali, por exemplo, ela tá sem cabeça. Essa aqui também está sem cabeça. Aí tem uma história curiosa de por que essas estátuas estão sem cabeça. Então, como aqui esse complexo inteiro ficou abandonado por muito tempo, existia uma lenda de que dentro da cabeça das estátuas tinha ouro. E aí eles quebraram várias estátuas para ver se tinha. Não tinha ouro nenhum, mas todas ficaram sem cabeça. Menos uma que tá ali na frente que ficou inteira. Foi a única que sobrou. Olha esse aqui que bonito. Esse aqui ainda tá inteiro. Tem até as inscrições ali. Aqui tá dizendo que ele é o púlpito. É muito lindo, né? A gente vê tudo em alto relevo. E a cultura aqui era uma mistura da cultura jesuíta com a cultura guarani, dos nativos. Então a gente vê que tem o nome dos 4 apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E em cima tem os animais que representavam eles na cultura guarani. Aqui tem um touro, ali tem um anjo, do lado de lá tem um leão, se eu não me engano, ali é um leão. Ali em cima, já tá bem gasto, né? Mas dá pra ver ainda. Sim, dá pra ver. E cada um dos apóstolos também tinha os nomes traduzidos pro Guarani. Cara, é muito interessante a língua deles. Um dos guias aqui, ele é de descendência guarani, né? Aí ele fala, a gente não consegue entender nada, né? Ele vai falando as palavras em espanhol e em guarani também. A pronúncia é muito difícil, É muito difícil. Em guarani, em espanhol dá pra entender tudo, porque é parecido com português. Agora, guarani, não entende nada. Aparentemente, a única estátua que ficou com a cabeça intacta foi essa daqui, você reparou isso? Então, essa é a única. Só que a gente repara que ela é meio que solta aqui no chão, tá vendo? Então talvez ela estava em outro lugar que ficou mais escondida. Protegido, né? Isso aqui tudo ficou completamente abandonado por mais de 100 anos, mais de 150 anos, né? Então é muito interessante que ainda esteja assim, né? Eu imagino que quando eles acharam, tava cheio de capim aqui, cheio de mato. Com certeza. Muitas coisas que foram feitas com materiais um pouco mais frágeis desapareceram. Sim, então, madeira, uma parte né? do complexo não existe mais. Mas essa parte aqui, que foi bem resistente ao tempo e ao clima, à chuva e tudo, ainda tá bem inteira. Porque não tinha ninguém para dar manutenção, né? As partes de madeira, de barro, foi sumindo tudo. Inclusive aqui era pintado, isso era de outra cor, não é a cor original, né? Na maioria dos tipos de tinta era feito com materiais tipo de planta, de árvore, orgânico.
Aí sumiu tudo. Olha que coisa linda. É impressionante, né? Lá em cima, a gente vê vários desenhos de anjos com instrumentos musicais. Porque aqui tinha oficinas de instrumentos musicais, eles produziam os próprios instrumentos. Sim. Produziam violão, trompete, um monte de instrumento diferente. A gente vai ver a oficina que tá lá na frente daqui a pouco. Tinha um coro com mais de 200 crianças, eles eram bem envolvidos com música. Aqui tem uma parte do museu também, que daqui a pouco eu acredito que vai abrir, que só abre com um guia. Ele foi reformado com uma obra mais moderna, né? Bem moderna. Então ele tem teto, tem telhado e tudo. Aqui do lado tem uma escadaria que leva para lugar nenhum. Porém, é porque aqui antes havia um segundo andar, a gente consegue ver ali. E talvez até um terceiro andar que tá marcando lá, Stefaninha, ó. É, eu acho que ali em cima tinha um sino, lá naquela janela. Interessante demais, né? Como é que conseguiram botar essas pedras tudo aqui, gente? Olha. Aqui. É perfeito, perfeito, perfeito. E detalhe que todas essas passagens, elas têm as pedras deitadas. É, meio que encaixado, né? É, como é que isso não caiu, gente? 300 e tantos anos. E é interessante porque não tinha argamassa, né? Cimento. Como é que cimentava isso aqui para não cair as pedras? É sensacional, é perfeito, perfeito, perfeito aqui. Aqui o negócio começou a ficar sério. Nós estamos descendo dentro da cripta. Aqui tem que abaixar a cabeça. Eu acredito que abaixar a cabeça aqui, na minha opinião, talvez seja algo simbólico de você ter que se curvar, porque em lugar nenhum a gente precisa abaixar dessa forma, né? É verdade. Então aqui ficavam os padres, os jesuítas que morriam, eles ficavam aqui por um tempo até poder ser levado de volta para o país de origem, sabia? É, eles ficavam embalsamados, mas depois eles eram levados de volta para a Espanha, né? É, para a Espanha ou para o país de origem. No caso, por exemplo, se aquele arquiteto morresse aqui, ele era italiano, ele ia voltar para ele. Opa! Puxou teu pé aí? O que houve? Rapaz, eu achei que tinha puxado a dela. Faz isso não. Então aqui, ó, eles ficavam aqui, né, os corpos, esperando até ter todo esse processo, acho que mumificados mesmo, que falava, né? Embalsamados. Embalsamados, né? Então ficava nesse processo aí esperando. E olha como é pra cá, ó. A Stefaninha vai subindo ali, tem que abaixar a cabeça. Baixa a cabeça, não bate ali. É a cripta, olha o nome aqui, ó. Pro lado da igreja tinha essa praça aqui, que era fechada e privativa. Era a praça de descanso dos padres jesuítas. Então ali do lado tinha a casa deles. E é interessante que aqui tinha um sistema de calefação, de aquecimento para o quarto dos padres. Essa aqui era a cozinha, pro lado eram os quartos. Ai, tem uma coruja ali dentro. Cadê? A coruja. Ah, que linda! Oi, coruja! Oi, uma coruja. Vocês estão vendo que aqui tem uma altura para baixo do piso? Aqui está a altura do piso principal e para baixo tem um vão. Ali também tem um túnel. A água era captada e vinha aqui para a parte de baixo da cozinha. Ali ela era aquecida, né? É, tinha um fogo aqui que esquentava essa água e ela ia meio que andando, aquecendo todas essas paredes aqui, ó. O vapor da água vinha aquecendo todos os quartos. Isso também era um sistema romano. Interessante, né? Então toda a parede, o chão ficava tudo aquecido. Com o vapor da água, é um negócio impressionante, né? Imagina, eu acho que a água passava por aqui, né? Pelo que a gente entendeu, a água passava aqui vinha em algum passando lugar. por aqui por baixo, tinha uns dutos. E essas paredes ficavam calientes. Cara, as pessoas eram muito inteligentes naquela época pra já inventar um negócio desse. Ah, ligava uma bomba ali, a bomba elétrica, né? A água ia girando, aquecendo com uma resistência, uma resistência de 220 volts. E aqui, não? Hoje em dia é bem mais fácil, né? Essa placa aqui tá dizendo que aqui era o colégio, ó. Então pra cá era onde as crianças aprendiam, estudavam para aprender o idioma, né? Falar, matemática também. Latim também eles aprendiam. E uma coisa interessante que a guia falou ontem foi que não havia distinção entre tipo meninos e meninas
eles aprendiam tudo, todos aprendiam, né? A Interessante. mesma coisa, sim. Para aprender, ela falou lá dos cálculos, né? Para aprender da matemática, da história, do provavelmente latim, né? Latim também. Idioma. Uhum. Interessante demais, né? Aqui pro lado eram as oficinas, onde eles produziam os instrumentos. E lá na frente, aquela última sala, era onde ficavam os caciques, era a liderança, a sala da liderança. Outra curiosidade também das oficinas é que eles usavam os instrumentos musicais produzidos aqui para trocar com outras missões jesuíticas da região, trocar por outros produtos. Ah, trocar, tipo, sei lá, por comida ou por Sim. material, né? Sim. Interessante isso, muito interessante. Aqui era um lugar que era para eles, tipo, vigiarem. Servia para vigiar se estava vindo alguém se aproximando e também acho que como comunicação eles usavam também. Era a torre do sino, ficava um sino lá em cima e era vigia. E aqui era a primeira igreja, que foi chamada também de igreja provisória, que ela foi construída assim de forma mais simples, né? Apesar de ser linda também. Né? Apesar de ser muito difícil, ela foi construída mais rápida para que já tivesse acontecendo aqui as missas, né, as celebrações. Até dar tempo da igreja principal ficar pronta, né, e ser construída. É curioso que todas as placas e todas as informações aqui estão escritas em espanhol, em inglês e aqui em guarani. Então todas as informações têm a palavra em guarani. Eu não sei como pronunciar. Aqui seria a palavra para a igreja. Ah, essa acho que tá fácil, né? Tupão. Tupão? Tupão. Mas eles, o pessoal do espanhol não sabe falar ão. Eu não sei se os guarani falam, né? Tupão. Como é que será que se pronuncia? Comenta aí embaixo pra gente saber. E aqui estão as colunas de pé ainda, ó. É, as colunas ainda estão inteiras. Elas são também muito bonitas, desenhadas. Por isso que a gente falou provisório, entre aspas. É, então. E construído às pressas. Porque mesmo às pressas ela tinha os seus detalhes, né? Olha que coisa linda. E detalhes muito bonitos. Lindo demais da conta. E você vê que só elas ficaram de pé ali, que a gente falou, ó. Todas estão de pé. Aqui eu imagino que tinha, né, uma coisa para cima delas aqui. Um telhado, né? Um telhado, e a igreja também. Isso aqui tinha todo um telhado aqui em cima. E olha aí, o telhado caiu tudo, as madeiras, as coisas de barro, foi-se embora. Mas realmente é mais simples aqui dentro, né? É só um quadradão aqui. Sim. E aqui pro lado da igreja, o cemitério. Esse espaço aqui pro lado era o cemitério onde eram enterrados os nativos, né? Ah, tá. Esse era o cemitério. Olha a plaquinha aí dizendo, ó, cemitério. E aí fala assim em Guarani, ó. Tiviti. Tiwiti. Não sei como é que fala, não. Comentem aí. Esse espaço aqui. Apesar de aqui ser um lugar muito bonito, muito grande, e ter sido, como eu falei no início, praticamente uma cidade, aqui teve um tempo de vida curto, né? A duração das pessoas que viveram aqui foi rápido. Das pessoas não, né? Da estrutura. É, então. Porque logo eles foram meio que expulsos daqui, né? É, os jesuítas eles foram expulsos em 1767, de toda a região do Paraguai. Em 1712, isso tudo começou a ser construído. Em 1740, construiu a igreja principal. E em 1767, eles foram expulsos pela coroa espanhola, que estava com medo deles começarem a se tornar muito autossuficientes. Quer dizer, pouco tempo então, né? Sim. E teve aí, pouco tempo. A coroa espanhola foi e expulsou eles, assim como aconteceu também no Brasil pela coroa portuguesa. Parece que eles tiveram muito problema aqui, que a guia falou, com o pessoal de São Paulo, você acredita? É, os bandeirantes paulistas, né? Destruíram várias das cruzadas aqui. Acho que foram 80, né? E aí foram destruídas, acho que 50, só 30 Sobraram 30 que conseguiram se estruturar. Inicialmente eram 80, então quer dizer, 50 não conseguiram permanecer, né? E o pessoal dos bandeirantes de São Paulo, que foram dos principais, vamos dizer assim, inimigos, talvez seriam inimigos? Acho que sim, né? Eles vinham para atacar e aí esses lugares, essas missões, elas davam proteção para os nativos, né? Sim, de certa forma quem vivia aqui tinha a proteção aqui dos jesuítas, né? Agora se formou mais um grupo aqui, tá com uma guia, ela tá lá na frente, a moça. Ela vai contar a história, a gente vai caminhar com ela e vamos aprendendo mais um pouco para explicar para vocês.
Los ángeles músicos que representan a los niños Trinidad, lo único que cuenta con estos hermosos tallados en piedra, que son originales también. Y una cúpula en el centro, también que medía 23 metros aproximadamente. El altar donde se realizaban las misas, generalmente de espaldas, fueron recuperadas imágenes, 17 imágenes que están guardadas en la Capilla del Pueblo por seguridad también. Como agora veio uma guia para passear e explicar tudo, eles abriram a porta do museu lá na frente, a gente vai entrar. Uma vez, parece que tem muitas coisas antigas, antiquíssimas. Essa parte aqui que a gente falou, a parte do teto do museu foi restaurada, porque já não tinha mais teto, né? É, a gente consegue ver ali em cima um cimento, né? O cimento nosso de Uma agora. viga, né? É uma viga moderna. Aí eles colocaram em cima para não dar o peso mais nessa parte, né? E aí em cima fizeram o teto para poder ter essa parte do museu aqui. Só que essas peças são todas originais. Todas olha. originais. E tem muitos desenhos, muitos detalhes. O anjo segurando a pilastra. Tudo entalhado, perfeito, né? É interessantíssimo. E aqui tá a maquete que a gente falou. De Essa- como seria, né? Sim, essa seria a igreja em 1760. A cúpula na parte de cima, o telhado. Aqui tem uma estátua, a parte de cima, né, do rosto. Pelo que eu entendi, é Santo Inácio ali. San Ignacio de Loyola. Você viu uma coisa interessante? Isso é coisa da minha cabeça aqui, mas o nariz dele tá gasto. Então tá lembrando uma esfinge do Egito. Você vê que a primeira parte que é consumida pelo tempo é essa questão do nariz, né? Sim, a parte mais frágil, né? A gente vê as esfinges lá do Egito que mostram, a gente pensa que não tinha nariz, mas tinha. Só que o tempo que consumiu, né? Aqui tem algumas peças de cerâmica, inclusive essa jarra, que a guia estava explicando que era usada para eles tomarem tererê. Olha que interessante. Então, desde aquela época já existia, né, o costume e era algo que eles faziam para confraternizar. Então, eles sentavam numa roda e ia passando o copo, tererê para cada um, para todo mundo conversar mesmo. Parecido com o que é hoje, né? Sim, Você vê que o tererê ainda mantém a desde tradição, a né? época da tradição guarani ainda se mantém hoje, né? Interessante, a guia tinha explicado que, inclusive, o nome tererê foi por causa do jeito que se falava, o barulho que você fazia meio que mastigando ou tomando o tererê, fazia meio que esse som, né? Sim, porque a erva, na época a erva mate não era processada como é hoje, né? Então eles pegavam a folha da árvore, amassavam e aí eles filtravam com um dente. Eles usavam um canudo e filtravam com um dente. E aí fazia um barulho, ela explicou, fazia tipo... Ela fez um barulho assim para explicar, né? 3 E vezes, aí- né? E aí surgiu o som, tererê. Tererê. Interessante, né? Eles tomavam com água fresca do rio, não era água gelada, até porque não existia geladeira, né? Mas era realmente a água já fresquinha, gelada. Muito maneiro. Voltamos aqui no campanário com a guia e ela estava explicando pra gente o seguinte, que aquilo que a gente viu ali era bem mais alto do que se vê agora e tinham 7 sinos. 7 sinos lá em cima, que além de ser para chamar para a missa, que ali foi a primeira igreja, eles serviam principalmente para se comunicar avisando se estava tendo ataque dos bandeirantes. Era uma torre de vigilância. Então ficavam as pessoas ali em cima, como se fossem os soldados, né? Tomando conta para ver se não teria nenhum ataque aqui por volta. Caso tivesse algum ataque, as 2 missões jesuítas que tinham aqui próximas conseguiam ouvir. Interessante, né? Aí servia para avisar se estava tendo ataque, mas também servia para comunicação. De repente, vamos supor, sei lá, tá precisando de alguma coisa aqui, tô precisando que venham gente aqui para ajudar, tocava um tipo de campainha. Se fosse ataque, tocava de outro tipo. Devia ter vários tipos de toques, né, de campainha, que o pessoal já conhecia, para saber e se comunicar entre as missões. Era o primeiro WhatsApp que existiu na época. SMS? Era o Sinozap. Era o Sinozap, tocava e já sabia que estava chegando. Outro negócio interessante é que essa missão aqui, ela não foi atacada, ela não sofreu ataque dos bandeirantes, eles não chegaram até aqui. Interessante, né? Aí eu perguntei para a guia por que eles faziam isso, se eles vinham para saquear e tudo.
Ela falou que muitos deles eram caçadores de escravos, vinham aqui em busca de pessoas mesmo para levar e poder escravizar, ou de coisas preciosas, né? Pedras preciosas, ouro, metais, principalmente metais. Saqueamento mesmo. E aqui, depois que foi abandonado e os jesuítas foram expulsos, foi muito saqueado. Não só as cabeças das estátuas que a gente mostrou, mas várias outras peças foram depredadas. Depredadas. Eles tacavam pedra nas coisas? Foram destruídas. Só que aí, como ela explicou, foram pelos próprios locais, a população local que saqueou aqui. Os bandeirantes nunca chegaram até aqui. Aqui tem um mapa mostrando todas as áreas que a gente andou, desde o estacionamento até as oficinas. E como hoje aqui é Patrimônio Mundial da Unesco, é super bem preservado e muito bem cuidado. Então tudo é mantido bem limpinho, muita coisa foi restaurada. Hoje realmente é um dos pontos turísticos mais famosos e mais importantes aqui do país, né? Aqui tem as explicações, né? E tem tudo escrito em braille também. Interessante, né? O pessoal poder ler. E aqui do lado de cá tem algumas fotos, olha. Que eu acredito que seja quando iniciaram as obras, né? Tem umas escadas aqui. No caso, as obras de restauração, né? Sim. Tem umas escadas aqui e tal. Então você imagina que isso aqui estava tudo coberto de mato. Tudo coberto de mato. Abandonado. Tiveram que vir limpando com cuidado, né? Tirando cada detalhe para poder restaurar, para o pessoal poder entrar. Pro lado de fora, aqui na entrada, tem umas lojas de artesanato. Artesanias, que fala. E aí tem umas réplicas pequenininhas do campanário, de várias coisas que tem ali dentro. É muito bonitinho. Olha só que fofo. A miniatura bem perfeitinha das colunas. É um abajur. Ah, é um abajur, É um que abajur, legal. aí acende. Que bonita, né? Aham, aqui tem um monte, ó. E eu acredito que seja feito aqui pelos locais, né? Sim. Pelos artesanais. Não é errado. Isso então. Artesãos. 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 É feito aqui pelos escultores do próprio local, olha isso. Tudo esculpidinho, tudo bonitinho, né? Muito lindo, né? Artesanato. Esse aqui tá 20 mil guaranis. Esse aqui tá 15 mil. Eles têm o valor embaixo, ó. Esse aqui tá 15 mil. 15 mil guaranis. Tem uns quadros também para colocar a chave. 25 mil. Alguns colares, pulseiras. Essa aqui tá 10 mil guaranis. Ó quem tá na área aí, ó. Fala, minha galera! Como é que vocês estão, meus jesuítas? Meus queridão! Luninha tava ali descansando. Agora vamos dar mais uma voltinha com ela aqui pra gente esticar as nossas canelas, nossos corpos também. E aí, gostou? Muito legal, muito bonito, vale super a pena a visita, principalmente com guia explicando a história, né, que você entende muito mais. Muito maneiro mesmo. Quem vier de motorhome, a gente dormiu aqui, ó. Tem um pátio bem grande aqui na frente. A gente perguntou lá se podia, né, na sede. A sede tá logo ali, que tem um hotel. Então assim, quem vier de motorhome é bom perguntar ali, é bom se informar, mas pra gente foi de boa. A Luna tá de olho nos cachorrinhos, tá cheio de Tô cachorrinho. braba, tia, tô muito braba. E aí ela tá, ó lá, tem um vindo ali, ó. Amiguinho, Luna, amiguinho, que isso? Ô galera, esquece o meu like aí não, por favor. Aperta seu like aí pra eu ficar mais feliz. Gente, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o like, compartilhar com amigos, se inscrever no canal. E fica ligado aí que no próximo vídeo vai ter mais Paraguai, mais viagem aqui por esse país que está, ó, me encantando. Um beijo no coração. Até o próximo episódio e... Paz!